Na CPI do MST, o clima esquentou e esquentou foi muito, principalmente entre 3 deputados. O deputado de direita, Ricardo Salles, a deputada de esquerda, Sâmia Bonfim, e o deputado que nem é de direita nem de esquerda, mas sim do MBL, Kim Kataguiri. Vocês vão assistir um vídeo onde os 3 ali quebram um pau entre eles ali. Obviamente, Ricardo Salles defendendo a direita, a pissolista defendendo a narrativa da esquerda e o MBL ali que sempre está onde o vento está levando. Então vamos assistir esse embate aí, principalmente entre esses 3, e quero muito que vocês vão deixando nos comentários também o que vocês estão achando dessa briga. Assistam só o vídeo. Presidente, na verdade, em 2007 começaram-se de fato alguns conflitos lá no estado da Bahia, entre o movimento e também a Suzano, e aí em 2011 chegou a uma tentativa de estabelecimento de uma mesa de negociação, e aí em 2015 foram encaminhados os primeiros acordos, e havia de fato uma mesa estabelecida entre INCRA, Suzano e o Movimento Sem Terra. Acontece que quando chegou o governo Bolsonaro, os acordos os quais a Suzano havia feito nessa mesa de negociação, ela passou a descumprir. E, portanto, houve esse movimento por parte do MST nesse ano, como uma forma de pressão para que a Suzano faça a sua parte nesse acordo que havia sido estabelecido. Não à toa, depois da desocupação, voltou à mesa de negociação. Requerimento número 3, 2023, do senhor Kim Kataguiri, 302, desculpa, do senhor Kim Kataguiri, que requer que seja convidado o vice-presidente da Suzano, senhor Luiz Bueno, para esclarecer fatos relativos às invasões feitas no MST a propriedades da empresa. Para encaminhar, deputado Kim Kataguiri, por 3 minutos. Presidente, muito rapidamente, eu escutei 2 coisas aqui. Uma coisa foi de que houve invasões contra a Suzano como forma de pressão. Gente, numa mesa de negociação, você não comete um crime como forma de pressão. Numa mesa de negociação, você pressiona endurecendo, né, em determinada cláusula, né, endurecendo em determinado ponto da negociação, mas você não comete um crime para legitimar a sua negociação. Absurdo. Pelo amor de Deus, só o que me faltava. Não, agora eu vou invadir determinado prédio, determinada fazenda como uma forma de pressão para negociarem comigo. Isso não existe. E outra coisa que foi colocada aqui por outro deputado é: eu não vou votar esse requerimento porque este requerimento é uma perseguição contra a Suzano. Não, peraí, gente, eu tô apresentando esse requerimento para escutar como vítima, como gente que foi invadida. Como é que eu tô perseguindo uma pessoa que foi vítima, que vem aqui a todos os meus questionamentos vão ser no sentido de o que foi prejudicado, o que foi invadido, qual produção que foi prejudicada. Não, o sujeito não tá vindo aqui como investigado, não. Ele tá vindo aqui para prestar esclarecimento sobre as fazendas que foram invadidas. Então, assim, é um descolamento da realidade por parte do discurso do governo gigantesco. Primeiro, você falar que cometeu um crime legitima uma mesa de negociação. E segundo, você chamar uma vítima significa que você tá perseguindo aquela vítima para escutar o depoimento da vítima. Isso é o básico de qualquer investigação. Por isso, a orientação é sim, presidente. Em votação, requerimento 302, 2023, os deputados que aprovem permaneçam como se acham. Aprovado. Toda essa irritação é porque quando nós adentramos o acampamento, a invasão, o local onde houve desrespeito ao direito de propriedade, onde não se produzia nada, estava coalhado de propaganda eleitoral da deputada que aqui me atacou. E portanto, restou claro que não só o Zé Rainha utiliza e explora a pobreza alheia, mas alguns que têm mandato aqui exploram a miséria alheia também. Fazem hipocrisia. Olha lá, tá interrompendo. Você fala que a gente está interrompendo. Agora o senhor acha mesmo não é que vai me interromper por 5 a ética vezes certinha e e tudo. eu não vou responder. Vocês são invasores de propriedade. Você se manipula a pobreza dos outros. Tá bom. Isso aqui não é um local de ofensa verbal. Agressões pessoais aqui não serão permitidas. Essa turma que se diz defensora, no fundo, utiliza a pobreza alheia para ter ganhos políticos. Manipula aqueles coitados que estão lá para ter ganho político. Fazem daquela invasão que lá está. Deixa eu falar. Deixa eu falar, deputado. Dá uma choradinha aí. Tá bom. Bom, o fato é o seguinte. No gabinete. Você quer esconder alguém que você nomeia O fato é o seguinte, todo aquele local era usado e é usado para manipulação política da pobreza alheia e fazem com isso
uma lavagem cerebral naqueles que lá Obrigado, estão. deputado. Portanto, daqui por diante, nós vamos convocar todas essas pessoas e a primeira que nós vamos convocar na segunda leva é a esposa do Zé Rainha, que trabalha no gabinete da deputada que aqui está. Com a palavra, Pode ficar resmungando. deputado Lucas Redecker. Essa ameaça que ele está fazendo é de quem não tem condição de cumprir o acordo que ele mesmo propôs ali na mesa através de Vossa Excelência. Então, só demonstra que não dá para fazer nem política nesse espaço. Além da truculência, das interrupções, da inconsistência do conteúdo, ele mesmo está querendo passar por cima de algo que acabou. Tá bom, deputado. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri. Eu não sei se a deputada Sâmia se refere a mim, eu não estou fazendo ameaça Deputada alguma, ao Kim contrário. Kataguiri, eu estou pedindo por a inclusão 10 na minutos, pauta do deputado requerimento pela convocação e pelo medo que eles têm de Rui Costa estar aqui. Senhor presidente, eu quero fazer coro aqui àqueles que constatam o fato de que há sim um terror quando se fala na convocação do ministro Rui Costa a esta CPI. Porque é impressionante. E aqui eu até elogio os parlamentares da base do governo. O esforço que os deputados da base do governo têm empreendido para que o ministro Rui Costa não seja convocado nesta CPI é impressionante. É impressionante. Eu não via tamanho esforço assim desde a CPMI do dia 8, em que eles se esforçaram muito para que não fosse convocado o ministro Flávio Dino e para que não fosse convocado o ministro G. Dias. Eu não via tamanho esforço assim desde que o presidente Lula atuou para que não caísse o sigilo das imagens do Palácio do Planalto. Ou seja, cheira muito mal esse medo em relação a convocar o ministro Rui Costa nessa CPI. A gente já sabe que a situação política do ministro Rui Costa não é das melhores. Alguns parlamentares do governo têm dito, não, ele tá fortalecido. Cá entre nós, todos nós sabemos que o ministro Rui Costa não tá fortalecido coisa nenhuma e que a fragilidade dele nessa casa especificamente é muito forte. E mais do que isso, foi passada este Congresso Nacional e eu fui membro da comissão especial que analisou a medida provisória dos ministérios. O presidente Lula, na medida provisória original, passou os serviços de inteligência do Gabinete de Segurança Institucional, que é onde deveria ficar, porque o GSI é um ministério, como o próprio nome diz, institucional, que deve trazer informações de Estado, que deve estar a serviço do Estado, com E maiúsculo e não do governo. O presidente Lula, na medida provisória dos ministérios, passa os serviços de inteligência para a Casa Civil, o mais político dos ministérios. E agora, essas informações relativas ao MST estão sob a tutela do ministro Rui Costa. E mais do que isso, quando eu debati essa medida provisória com o líder do governo, o deputado Zé Guimarães, em plenário, o deputado Zé Guimarães disse, veja, vocês não têm o que se preocupar com os serviços de inteligência na Casa Civil, porque não é da natureza do governo petista perseguir adversários políticos. Pois muito bem, em 2016, e eu vou repetir aqui o que eu disse na comissão especial da medida provisória, a presidente Dilma Rousseff deu uma ordem para que o ministro da Justiça fizesse um dossiê contra mim, um menino de 19 anos de idade. Eis que eu tive acesso, por meio de uma ação na justiça, um habeas data, a trechos desse, porque eu fiquei muito curioso. O que a Dilma e o Cardoso descobriram sobre mim com 19 anos de idade para tentar me incriminar, para tentar deslegitimar o movimento pelo impeachment. E eu tive acesso a trechos desse dossiê que o Cardoso fez contra mim, contra o Movimento Brasil Livre, deputado Ricardo Salles. E dois dos pontos que o ministro Cardoso ressaltou, veja só onde é que foi a investigação do ministro Cardoso. Primeiro, que eu tinha recentemente sido contratado para ser colunista da Folha de São Paulo. Esse tinha sido um dos destaques do dossiê contra mim. Que deveria ser trazer informações para me denegrir. O outro destaque que o ministro Cardoso fez em relação a mim é que durante minha trajetória escolar eu tirei boas notas. Então você veja, se já com os serviços de inteligência no Gabinete de Segurança Institucional, o governo petista já produzia dossiê contra adversário político de 19 anos de idade, vocês imaginam o que eles não estão fazendo na Casa Civil, com o serviço de inteligência na Casa Civil. Além de ter, mais uma vez reforçando, todos os dados hoje da ABIN em relação às lideranças e às invasões que ocorrem no país inteiro. Então eu só reforço aqui da necessidade da prioridade número 1 desta CPI, de que o primeiro ato desta CPI, depois do recesso, seja chamar
para o ministro Rui Costa prestar esclarecimentos aqui em relação às informações que a ABIN tem sobre movimentos criminosos que promovem invasões e sobre a omissão do governo em relação a esses movimentos. Vocês viram aí que o clima fica quente. É engraçado que quando a esquerdista está falando, ninguém interrompe. Quem é de direita se mantém quieto. Mas quando alguém de direita, quando o deputado Ricardo Salles vai falar, pronto. A esquerda não sabe ouvir. Tem que ficar interrompendo o deputado Ricardo Salles o tempo todo. E que Kataguiri é aquilo, né? Não joga nem para um lado nem para o outro. Se é a esquerda que está no poder, ele critica a esquerda. Se é a direita que está no poder, ele critica a direita. Não tem ali um lado específico. E dessa vez defendendo, vamos supor assim, ao lado direito. Mas e vocês? O que vocês acharam dessa discussão? Principalmente pelo tema, MST, né? Isso aí tinha que ser extinto. Mas eu quero a opinião de vocês. Põe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa briga todinha aí. Vou pedir também para vocês curtirem o vídeo, compartilharem esse vídeo com amigos e principalmente nos grupos. E pessoal, não vamos deixar de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Vídeo novo todos os dias. Até a próxima e fiquem com Deus.